Sabe aquela vontade de desistir? Todo mundo já passou por isso. Seja no trabalho, num relacionamento ou até na caminhada de fé. Às vezes parece que a gente não tem mais forças. Mas e se existisse um guia, uma estratégia antiga e poderosa para não jogar a toalha? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, mergulhando no capítulo 12 de Hebreus para descobrir como continuar firme, mesmo quando tudo parece estar desabando. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A vida vem com tudo, nos joga desafios, dificuldades e o cansaço bate forte. A tentação de simplesmente parar, de largar tudo, é muito real. Então, de onde a gente tira força para continuar? O texto que vamos analisar hoje tem uma resposta surpreendentemente prática para isso. Para a gente entender essa ideia, nosso roteiro vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, vamos encarar a vida como uma corrida de longa distância. Depois, vamos aprender a ver o sofrimento de outra forma, a fugir do perigo da amargura, a entender a nossa nova realidade espiritual e, por fim, a firmar os pés num reino que não pode ser abalado. Então, vamos lá. A primeira grande sacada aqui é a seguinte: a vida de fé não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E como toda maratona, ela exige uma estratégia bem clara para a gente conseguir chegar até o fim sem desistir no meio do caminho. E a estratégia se resume em 3 passos, que são simples de falar, mas muito profundos. Primeiro passo, deixar para trás tudo aquilo que atrapalha, que pesa, especialmente aquele pecado que parece que gruda na gente e nos deixa mais lentos. Segundo, correr com uma mentalidade de resistência, sem desanimar. E o terceiro, que é a chave de tudo, manter os olhos fixos num único ponto de referência, que é Jesus. E é isso que faz esse conselho ser tão poderoso, sabe? Não é só uma teoria bonita. A gente tem um exemplo prático. Olhamos para Jesus. Ele enfrentou a maior provação de todas, a cruz, e não desistiu. Mas por quê? Porque ele olhava para além da dor daquele momento, com o foco na alegria que estava esperando por ele no futuro. Ele é o nosso maior exemplo de como começar e terminar essa corrida. Agora a gente entra num ponto que pode ser meio difícil de engolir, mas que é transformador. Como é que a gente lida com o sofrimento? O texto sugere que a gente precisa mudar a lente, reenquadrar a situação. Em vez de ver a dificuldade como um castigo aleatório ou como um sinal de que fomos abandonados, a sugestão é ver como a disciplina de um pai que ama. E essa frase aqui é o centro de tudo. A disciplina, por mais que doa, não é um sinal de rejeição. Pelo contrário, é um sinal de aceitação e de amor. É a prova de que somos tratados como filhos de verdade. Se não houvesse nenhuma correção, aí sim seria motivo para a gente se preocupar. O autor faz uma comparação aqui que é simplesmente genial. Pensa só, nossos pais na Terra nos corrigiam por um tempo limitado, baseados no que eles achavam que era certo, e mesmo assim a gente os respeitava. Agora, o Pai Celestial, ele corrige sempre pensando no nosso bem maior, para que a gente se torne mais parecido com ele, para que participe da sua santidade. A motivação e o resultado final são infinitamente melhores. E o ponto crucial é este. Vamos ser sinceros, nenhuma disciplina é gostosa na hora, é dolorosa. Mas o texto promete que lá na frente ela produz um fruto. E que fruto é esse? Uma colheita de justiça e de paz. Isso, claro, para quem se deixou treinar por ela. E essa palavra, treinados, é muito importante. Ela sugere que a dificuldade, quando a gente encara como disciplina, vira um campo de treinamento que nos deixa mais fortes, que molda o nosso caráter. A dor passa, mas o crescimento fica. Bem, depois de ajustar a nossa visão sobre o sofrimento, o autor nos dá um aviso muito sério. Existe um perigo real quando a gente passa por dificuldades. O perigo de deixar uma raiz de amargura crescer dentro da gente. E essa amargura pode nos levar a desistir, a rejeitar a ajuda e a força de Deus, bem na hora em que a gente mais precisa. A imagem que o texto usa é muito forte. Uma planta amarga. Pensa comigo. Ela começa pequena, sabe? Uma sementinha de ressentimento, de frustração. Mas se a gente não cuida disso, ela cresce, cria raízes fundas e acaba contaminando não só a nossa vida, mas a de um monte de gente ao nosso redor. E o pior, ela nos desconecta da fonte da força, que é a graça de Deus. E para ilustrar esse perigo, o texto nos lembra da história trágica de Esaú. Ele desprezou o que era sagrado, o que era eterno. Num momento de fome, de necessidade imediata, ele trocou a sua bênção, algo de valor incalculável, por um simples prato de comida. E depois, quando ele quis a bênção de volta, já era tarde demais, mesmo chorando por ela. É um alerta poderoso para a gente não trocar o que é eterno pelo alívio do momento.
Agora a gente chega no que, para mim, é o clímax do capítulo. O autor usa uma imagem espetacular para nos mostrar a grandeza da nossa posição hoje. Ele coloca lado a lado duas montanhas, que representam duas realidades espirituais totalmente diferentes, a antiga aliança e a nova. E essa comparação é de arrepiar. De um lado, o Monte Sinai, um lugar físico que dava medo, tinha fogo, escuridão, uma voz tão assustadora que as pessoas imploraram para que ela parasse. Um lugar onde nenhum animal podia chegar perto sem morrer. Agora olha o outro lado, o Monte Sião, um lugar espiritual, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, um lugar de festa, com milhares de anjos, com Jesus ali, no centro de tudo, e com todos aqueles que foram justificados. A mudança é brutal, percebe? A mensagem aqui é clara. A nossa forma de chegar perto de Deus não é mais baseada no medo que distancia. Graças a Jesus, a gente chegou num lugar de alegria, de comunhão, de celebração. É uma realidade completamente nova e muito superior. Ok, se a gente chegou nesse lugar tão incrível, qual é a nossa segurança de verdade? Onde a gente se firma? A conclusão do capítulo nos dá a âncora definitiva, a razão final para a gente perseverar. O autor usa uma promessa antiga de Deus. Essa ideia de fazer tremer o céu e a terra significa que tudo aquilo que foi criado, tudo que é temporário, tudo que parece tão sólido neste mundo, um dia será abalado, será removido. Pensa nisso. Tudo em que a gente confia por aqui é instável. Mas, e aqui vem a grande notícia, no meio de tudo isso que treme e que vai cair, nós que queremos, recebemos algo que não pode ser abalado. Um reino que é eterno, firme, seguro. Essa é a nossa esperança. Não importa o terremoto que aconteça ao nosso redor, o nosso fundamento é sólido como uma rocha. Então, diante de um presente desse tamanho, um reino que não desmorona, qual é a única resposta que faz sentido? Sermos profundamente agradecidos. E essa gratidão se mostra na nossa adoração. Uma adoração que agrada a Deus, com respeito, com reverência, reconhecendo quem Ele é. E a gente termina com essa pergunta para a reflexão. Num mundo onde tudo pode ser e será abalado, carreira, saúde, relacionamentos e economias, o que é que no fim das contas realmente permanece firme? A resposta que Hebreus 12 nos dá é que a nossa maior segurança está em manter os olhos em Jesus e em nos agarrarmos a esse reino inabalável que Ele nos dá.